Namastê, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Eu sou a Simone Chiavoloni, sou Ekamitra, e todas as segundas-feiras nós nos reunimos para fazer a leitura deste livro, que é um livro transformador. O meu está bem gastinho, então por isso que não dá para ver direito. É um livro transformador que foi escrito por Pritaji e Krishnaji. Eles são os cofundadores do ECA, lá na Índia, e a maior missão deles é libertar todos do sofrimento, despertar a consciência, despertar por um amor incondicional. Então, este livro é um livro que a gente pode ler aos poucos, a gente deve ler ele aos poucos, porque é um livro que traz muitos ensinamentos, muitos insights. A gente está no segundo segredo sagrado, já estamos no terceiro ciclo da leitura. Por quê? Porque eu, por exemplo, já estou fazendo aí muitas vezes, estou novamente fazendo a leitura com a Elô de domingo. Então, tem várias pessoas que fazem a leitura deste livro, e cada vez que eu leio, eu tenho um aprendizado, e cada um aqui que está tendo essa leitura também tem esses aprendizados. É como se nós fôssemos uma cebola e a nossa essência estivesse lá dentro, e a gente vai descamando aos poucos toda essa casca, trazendo para todos nós muito mais clareza, despertar, traz insights, traz uma forma de se viver muito mais bela. A gente fala que está em um belo estado de ser, que a gente só existe duas formas, né? A gente só tem, ou você está num belo estado de ser, ou você está num estado de sofrimento. Só existe dois estados. Não existe esse mais ou menos, está indo, vamos embora, vamos indo. Não tem nada disso. A gente vai levando, não existe esses estados. O estado que existe, ou você está num belo estado, ou você está em um estado de sofrimento, estresse, de nervosismo, de desequilíbrio, de sentimentos ruins. E é isso que traz esse livro. E conforme a gente vai fazendo a leitura deste livro, a gente tem aqui o nosso grupo do livro, e nesse grupo eu coloco sempre exercícios, alguma forma de vocês poderem visualizar cada vez que vai terminando um dos segredos. Então, quando terminou o primeiro segredo, a gente colocou um exercício para visualizar, não precisa ninguém entregar para ninguém, é só para você ver o quanto há de transformação entre o que você pensava e estava agindo e como você está. Parece não, é incrível como, quando a gente vê, a gente se liberta de tantas coisas que nos atrapalham. Então, a gente faz essa leitura. Depois da leitura, nós fazemos um compartilhar de Diksha, paramos a gravação e fazemos um compartilhar. E esse compartilhar, ele é enriquecedor, porque o que eu compartilho, ele serve para o todo. O que a Elisa, a Fernanda, a Andréia, a Maria Alice, qualquer uma estiver compartilhando, é para o crescimento de todos aqui. E todos acabam tendo um crescimento muito grande. E a gente faz aí essa leitura em torno de 1h, 1h15, não passa muito disso, tá bom? Hoje, eu acho que é importante a gente passar novamente, dar uma passadinha de novo nesses eus aí, porque a semana passada a gente passou um exercício, mas tem pessoas novas aqui também, vai ser muito legal a gente fazer. Eu já estava com a ideia de fazer novamente esses 3 eus, e eu acredito que vai ser muito bom. Só que antes da gente começar, a gente sempre faz uma conexão com todos que estão presentes aqui.
Então, primeiramente, eu peço que, se puder, abrir as câmeras, só para você fazer o contato visual aí. Eu te vejo, Elisa, te vejo, Fernanda, a Maria Alice, te vejo, Andréia, a Patrícia, Dunelli, Roseli. Eu vejo cada um de vocês. Eu estou aqui. E vamos nos conectar. Eliane Maia acabou de entrar. Te vejo, Eliane. Ah, não tem problema, viu? Mas não há problema nenhum que não consegui tirar foto. Não há problema. Eu saí correndo, então, no meu belo estado, ainda bem que eu estou no belo estado, que senão eu sairia desesperada. Eu esqueci de desligar o fogo e o cheirinho de queimado vindo. Eu saí correndo aqui agora, ainda agora, uns minutinhos, e fui lá e tirei a panela que estava borbulhando lá, que eu não tinha visto ela queimando o meu arroz. Então, assim, tá vendo como quando a gente está em um estado de presença, até o arroz que está queimando no fogo não irrita, acaba não, tá tudo bem, então depois a gente dá um jeito ali. É assim mesmo, viu? E agora que a gente fez a conexão com todos os presentes, vamos fazer a conexão principal, né? A conexão com o nosso divino, para ele nos acompanhar nessa leitura. Então, vamos nos conectar com o nosso divino e habita cada um de nós, que mora no nosso coração, neste lugar secreto, neste lugar sagrado. Vamos inspirar profundamente, bem devagar, e expirar pausadamente. Vamos inspirar, sentindo o ar passando pelas nossas narinas, pela garganta, enchendo os nossos pulmões, fazendo este caminho reverso, esvaziando bem lentamente os nossos pulmões, passando pela narina. Vamos adentrar nesse espaço só nosso, onde se encontra o nosso divino, o nosso antariano, nosso Deus. Caminhando nesse espaço, logo ali, adiante, se encontra o nosso divino. Ele pode ser da forma que você quiser. Ele pode ser somente presença, luz. Pode ser Buda, Jesus. Pode ter a imagem de seu pai ou sua mãe. Ele pode ser você. Eu te vejo aqui, divino, e te peço para ficarmos juntos e ouvir essa leitura que traz tantos conhecimentos, tanta sabedoria. Então vamos juntos ouvir essa leitura e intencionamos com todo o nosso coração que essa leitura não seja apenas palavras soltas ao vento, que ela seja a experiência vivida na minha vida e na vida de cada um de nós.
Inspirando profundamente, podemos abrir os nossos olhos. E a gente vai novamente começar na página 75. Muito importante porque precisamos dissolver tudo aquilo que nos impede de sermos o nosso eu verdadeiro. Se não tiver o livro, não há problema nenhum, somente acompanhe a leitura, não há problema nenhum de não ter o livro, tá bom? Página 75, a segunda jornada da vida, dissolva a divisão interior. Quando nossa filha, louca, tinha 5 anos, sua professora de inglês lhe deu um poema chamado Inside, Outside, de Abigail Griffith, que começava assim: meu interior e meu exterior são completamente diferentes. O poema continuava descrevendo todas as formas em que a aparência física da personagem contrastava com a maneira como ela se sentia sobre si mesma. A tutora pediu à louca para escrever a sua própria versão. 25 minutos depois, sem que minha filha conseguisse escrever nada parecido com o proposto, a tutora me entregou o poema dela e disse: o poema que louca escreveu é bem diferente do original, mas você vai gostar mesmo assim. E foi embora. Aqui vai o que louca escreveu. Sou tão bonita quanto uma abelha que faz mel, não quero ser ninguém além de mim. Sou esperta e inteligente, boa e gentil, porque devo mudar se já é nota 1000? Quero ser amiga de todos que são bons, eu sou eu e você é você. O poema modelo retratava uma pessoa com 2 vozes interiores, enquanto louca não tinha essa divisão dentro de si. Quando as pessoas a conheciam, encontravam alguém em um belo estado de ser, mas essa experiência não se limitou apenas à sua infância. A clareza mental e a ausência de conflitos permanecem até hoje. Talvez muitos de nós tenha sido assim na infância. Todos nós nos entregamos por completo, sem qualquer vergonha, enquanto dávamos um abraço em um ente querido. Já nos deleitamos com a sensação de acariciar os pelos de um cachorro ou com o gosto de uma fruta. Já contemplamos os arco-íris formados pelo sol em uma gota de água. Os prazeres simples da vida humana maravilham nossos sentidos. Nós éramos alegres, completos e inteiros. Em algum momento, pelo caminho, muitos se tornaram indivíduos divididos, cheios de conflitos, e a auto-obsessão se instalou. De inúmeras maneiras, nossa sociedade acentua esse senso de separação. Aqueles que foram educados em um sistema baseado em notas de prova e rankings aprenderam a comparar, competir e julgar. Fomos educados a encarar nossos colegas como competidores, não como amigos. Não travamos uma batalha apenas contra outras pessoas. Nós também aprendemos a lutar contra nós mesmos. Mentalmente, começamos a pintar a imagem das pessoas que queríamos ser e ficávamos frustrados quando não cumpríamos essa expectativa. Sem percebermos, nós nos tornamos pessoas ávidas por agradar os outros ou se autoafirmar. Nessa ânsia por tornar apenas o outro feliz, vivemos com medo de desagradar as pessoas, passando a tomar decisões e atitudes que evitem conflitos. Quando queremos nos autoafirmar, relembramos nossas dores passadas.
ensaiamos conversas irritadas, inventadas, tomamos decisões apenas para provar que aqueles que nos magoaram estavam errados. Nós nos acostumamos tanto a viver em guerra que esquecemos que podemos existir de uma outra maneira. Mas, afinal, como é que nos tornamos tão desconectados do nosso belo estado de integridade? Quando paramos de agir como seres graciosos que realmente somos, como nos tornamos indivíduos tão preocupados com nós mesmos? Porque sou infeliz. Para quem você acorda pela manhã? Com quem passa todos os momentos da sua vida, até mesmo em seus sonhos? Quem lhe faz companhia quando você está sozinho ou enquanto convive com os outros? Você mesmo. Você se ama? Você se cuida? Ou é crítico e intolerante consigo mesmo? Você é o seu melhor amigo? Pense no que acontece quando se irrita com um amigo, um parente ou um colega. Você tenta mudá-los, dá conselhos, diz que não vai tolerar aquele comportamento. Talvez até reze para que mudem. Caso eles se recusem, você pode se distanciar. Passa a fazer menos planos para se encontrarem, demora mais para retornar ligações. Se as coisas chegarem a um ponto intolerável, talvez até corte relações por completo. Mas, e se a pessoa que lhe desagrada for você mesmo? E se a pessoa com um comportamento detestável for você mesmo? E se a pessoa odiável for você mesmo? A gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e respirar profundamente. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre tudo isso que lemos até agora. Inspire profundamente e expire bem devagar. Faça isso algumas vezes. Em silêncio, direcione o holofote das suas atenções para o seu relacionamento consigo mesmo. Então, leve a sua atenção para os momentos em que sentiu um belo estado de carinho e respeito por si mesmo. Respire bem profundamente e permaneça em um estado de observação desses momentos. Agora, leve a sua atenção para os momentos em que você passou por um estado de descontentamento
e aversão por si mesmo. Respire bem profundamente e permaneça num estado de observação desse momento. Só observe. Agora pode respirar profundamente e abrir os seus olhos. E se quiser anotar algo no seu diário de bordo, no seu caderno, muito importante anotar. Com certeza, você já sentiu uma bela conexão consigo mesmo algumas vezes e simplesmente se amou do jeito que você é. Também é provável que tenha passado por momentos de tristeza ou desconforto interior. Neles, talvez tenha buscado soluções e fugas externas ou aceitado a guerra interna como normal, esquecendo-se de que esse guerreiro não é você. Você é um ser belo. Você não é uma ovelha com medo de morrer na selva. Você é um leão. Se não tivermos um belo relacionamento com nós mesmos, tudo em nossa vida, a maneira como andamos, a maneira como falamos, nossa voz, nosso raciocínio e nossas tentativas de alcançar sucesso será atingido pelo incômodo de insegurança. Como seria possível conquistar qualquer coisa quando estamos presos neste estado de sofrimento? Precisamos nos livrar dele. Quando estamos em estado de sofrimento, não é possível a gente conquistar nada. Não há como. Porque como está num estado de sofrimento, você não consegue fazer as escolhas corretas, fazer as ações corretas. Então, é por isso que é muito importante estar em um belo estado. Incapazes de lidar com esse abismo interno que só aumenta, muitas pessoas tentam desesperadamente moldar e remoldar seus corpos. Milhões recorrem a narcóticos, bebem álcool, cogitam se suicidar ou realmente o fazem. E ainda assim, por mais que busquemos soluções externas para mudar como nos sentimos sobre nós mesmos, não há qualquer prova da existência de seres humanos que tenham encontrado a felicidade enquanto brigavam consigo mesmo. Afinal de contas, se você passar a maior parte do tempo neste estado de guerra, como terá forças para aproveitar seus relacionamentos, seu dinheiro, seu tempo livre ou seu sucesso? Não tem como. O que mais acontece quando não temos paz interior? Você brincava de pique-pega quando era criança.
Na minha versão da brincadeira, nós formávamos um círculo, alguém ficava no centro e dizia: Unidunite, o escolhido foi você, eliminando um competidor por vez, até o último virar aquele que tinha que pegar os outros. O que nós estávamos fazendo? Em vez de tomar uma decisão clara, permitíamos que a sorte decidisse. Ninguém precisava se responsabilizar pela escolha de quem perseguiria os outros. Se nosso interior não estiver em harmonia, é comum que essa seja a maneira como lidamos com a maioria das decisões importantes da nossa vida, mesmo quando adultos. Somos indecisos porque os estados de sofrimento nos fazem perder a fé e o respeito por nós mesmos e nossas decisões. Continuamos a brincar de unité no processo de encontrar empregos, cônjuges ou parceiros de negócio. Simplesmente não conseguimos tomar decisões ou fazer escolhas confiantes. E mesmo quando escolhemos, continuamos na dúvida. Questionamos se amamos a pessoa certa, às vezes até quando estamos no mesmo relacionamento há 3 anos. Questionamos nossas escolhas de carreira após uma década no emprego. Questionamos nossa formação na faculdade muito tempo depois da formatura. E quando estamos perdidos no confronto entre visões e opiniões conflitantes, esquecemos que a vida pode ser realmente linda. E incapazes de suportar esse caos interior, passamos de uma solução rápida para outra, buscando qualquer coisa que silencie as vozes contraditórias e insistentes que criam esta claustrofobia interior. E quando nada causa mudança duradouras, talvez acreditemos que o mundo está sendo injusto conosco. Mas sou uma pessoa boa, choramingamos. Nunca machuquei ninguém na vida. Por que sou tão infeliz? Quantas e quantas vezes a gente faz essas perguntas e esses questionamentos? Será que eu estou com a pessoa certa? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu estou no emprego certo? Me formei e não me sinto encaixada nessa formação que eu fiz e não estou feliz. Quantas e quantas dessas questões, desses questionamentos a gente faz durante nossa vida quando não temos discernimento nem clareza para poder fazer as escolhas corretas. Esse belo estado devia ensinar para nós na nossa infância, para a gente aprender bem pequenininho, como é que a gente deveria estar escolhendo as coisas, como é que eu poderia estar num belo estado de presença, ou num belo estado comigo mesmo, para poder fazer as escolhas certas e não ter esses questionamentos e não estar vivendo em uma guerra constante. As 3 expressões do eu em guerra. É aqui que o bicho pega. Vai ser engraçado, porque essa leitura a gente fez na semana passada e teve algumas percepções, e hoje a gente fazendo, pode ser que venha as mesmas, pode ver que venha outras, ainda mais se fez o exercício. Então, vai ser bem interessante. No famoso poema épico indiano Ramayana, o vilão, o rei Ravana, tem um dilema sem igual. Ele não era um monarca tolo ou mau, como tantos vilões que conhecemos. Ravana era um grande estudioso, versado nas escrituras sagradas, criou grande prosperidade para o seu reino. Então, como as ações desse homem, considerado virtuoso em todos os sentidos, levaram à morte de seu irmão, seu filho e todo o seu clã? O que levou a sequestrar a esposa do herói Rama, um ato que fez todo o seu reino arder em chamas? Como alguém tão culto se tornou tão destrutivo?
A história descreve Ravana como um homem de 10 cabeças. Elas simbolizavam os valores divergentes como um homem. Calma aí, só um minutinho. Elas simbolizavam os valores divergentes e os desejos obsessivos que o levaram a se perder na própria mente. Nenhum conhecimento que tinha ajudou a silenciar o tormento de suas vontades e desejos conflitantes. Esse era um homem em guerra consigo mesmo, e não demorou muito para essa batalha interior afetar todos ao seu redor. Quando nós somos afetados positivamente ou negativamente, nós impactamos todos ao nosso redor, todo o nosso círculo de almas. Ao ler a história de Ravana, talvez você se faça uma pergunta que continua tão relevante hoje quanto era antigamente. Por que pessoas boas se tornam más? Todos já não fizemos essa pergunta em algum momento da vida? Nós olhamos para uma irmã, um filho ou um amigo que perdeu o rumo e nos perguntamos: que raios aconteceu? Olhamos para o líder ou o artista que um dia admiramos e pensamos: como eles se desvirtuaram tanto? Quando uma pessoa se perde em um estado de guerra interior, ela acaba como Ravana, não apenas a se autodestruir, mas também tem o poder de destruir os outros. Não interessa se alguém é o ser mais bem intencionado do mundo. Se o seu interior for um campo de batalha de valores contraditórios, eles trarão caos ao seu mundo. Olha só isso. Não interessa se alguém é o ser mais bem intencionado, porque, olha, o inferno está assim de boas intenções. Se o seu interior for um campo de batalha de valores contraditórios, eles trarão caos ao seu mundo. O fogo da nossa guerra interior pode ser desencadeado por desejos conflitantes como: quero ser uma mãe altruísta, mas para isso preciso desistir da minha carreira. Não posso ter tudo. Quero ser promovido, mas então não vou poder viajar pelo mundo. Acho que preciso me contentar com o que eu tenho. Quero ter um relacionamento, mas não quero perder a vida de solteiro. Vou ser infeliz de qualquer forma. Quantas e quantas frases desse sentido a gente já não fez em nossa vida? A batalha interior também pode ocorrer devido ao conflito entre o sonho e a realidade. Desejamos ser virtuosos, mas somos atraídos pelo vício. Desejamos ser pacientes e bondosos, mas estamos cheios de raiva e intolerância. Porém, quando você não sabe se libertar desse tipo de conflito interno, não importa que caminho decida seguir, sua insatisfação pode se intensificar e se transformar em depressão ou até em ódio por si mesmo e pelo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Ravana. Apesar de ele saber que seus desejos contraditórios seriam sua ruína e que o destino de seu reino era incerto, ele não conseguiu resistir. Tantos de nós vivem esse mesmo tormento. Porém, se no nosso mundo interior for um campo de batalha, como podemos alcançar os belos estados de felicidade e liberdade? Campo de batalha pode parecer um termo muito exagerado. Claro, todo mundo se sente insatisfeito e desvalorizado por grande parte do tempo. Mas a vida é assim mesmo? Mas é mesmo? Quantas vezes a gente escuta: ah, mas a vida é assim mesmo, tem que se contentar com isso. Ah, porque você não é todo mundo. Eu escutei muito isso. Parece que veio até assim, ó, não. Minha mãe falava muito: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, é assim mesmo, é desse jeito que vai ser. E ponto, acabou. E pronto, e é assim.
Enquanto a fonte dos conflitos em nossas vidas pode parecer externa, na verdade, somos nós mesmos que liberamos uma força destrutiva no mundo quando adotamos uma das seguintes expressões do eu em guerra. A primeira manifestação da nossa batalha interior é o eu encolhido. Então, vamos lá, eu encolhido, novamente. Quando Alex tinha de 12 a 13 anos, sofreu intimidação por ser fraco e muito menor que os colegas de classe. Como forma de lidar com a humilhação, ele acabou se tornando ginasta. E quando entrou para a faculdade, ele era um dos alunos mais bonitos do campus, as garotas caíam aos seus pés. E seu sucesso não parou por aí. Alex foi bem-sucedido nos negócios, ficou rico, casou-se com uma mulher linda. Mesmo assim, até hoje, ele ainda se sente extremamente inseguro e inadequado, porque não consegue parar de se comparar com os outros. Com frequência, fica na dúvida se a esposa corresponde ou precisa do seu amor. E por comparar o comportamento dela com o de mulheres de seu passado. Alex achava que, se chegasse ao topo de todas as áreas nas quais estava envolvido, não teria motivo para se sentir inferior a mais ninguém. Quando criança, tinha decidido que um dia alcançaria uma posição na qual os outros se comparariam com ele, e não o contrário. Porém, após embarcar em uma jornada interior em busca da verdade, ficou óbvio que a realidade era muito diferente. Seu hábito obsessivo de se comparar com os outros nunca fora abandonado, e apesar de todo o sucesso e riqueza que ele havia criado. Esse emaranhamento de estados de sofrimento causou um padrão estranho em seu trabalho. Todos os negócios que Alex fazia, mesmo que fossem vantajosos, não eram suficientes. Ele acreditava que os outros sempre se davam melhor. E também sentia que o sucesso só chegava para ele quando se esforçava muito. Na sua cabeça, as outras pessoas tinham uma vida muito mais fácil. Esse padrão só mudou após sua desarmonia interior dissolver. Uma nova inteligência surgiu dentro dele durante uma meditação mística com Krishnaji, na qual despertou da ilusão de ser limitado e testemunhou um estado de consciência no qual não sentia mais uma divisão ou a necessidade de se comparar. Após Alex sentir essa transformação em sua consciência, foi muito mais fácil acessar os belos estados de criatividade e clareza mental. E é desse espaço que ele, hoje, constrói as suas realizações. O eu encolhido que assolava Alex é comum. Esse estado costuma se manifestar como uma inibição, timidez ou baixa autoestima debilitante. Às vezes, como no caso dele, nossas tentativas desesperadas de engrandecer o eu encolhido podem nos tornar extremamente agressivos. Mas qual é a verdade do eu encolhido? Ele é alimentado pelo hábito viciante de nos compararmos com os outros e sentirmos que não estamos à sua altura. Nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Ficamos nervosos na presença daqueles que acreditamos ser mais inteligentes, mais bonitos e mais talentosos. Imaginamos que os outros nos julgam inferiores e ficamos constrangidos. Um eu encolhido cria incerteza e nos afasta da felicidade da vida. Nós perdemos a coragem de perseguir aquilo pelo qual nossos corações anseiam. Este é o eu encolhido. O eu destrutivo.
A segunda manifestação da nossa batalha interior é o eu destrutivo. Alicia e Greg, um casal da Suíça, tinham problemas há mais de uma década, permanecendo juntos apenas por causa da filha. Mas quando ela se mudou para a faculdade, os dois decidiram se divorciar. Infelizmente, seus problemas não acabaram por aí. Greg sempre foi um homem razoável, porém, quando o divórcio foi oficializado, as coisas mudaram. Ele cedeu ao ódio, passou a se dedicar a dificultar a vida de Alicia. Nos anos em que foram casados, ela era extrovertida e dominante, enquanto o marido era submisso. Parecia que a separação o libertara para soltar anos de raiva e agressão reprimidas. Ele vivia comparando sua vida familiar desagradável e disfuncional com um ideal de como as coisas deveriam ter acontecido, culpando a esposa por sua infelicidade. Greg era bem educado e financeiramente independente. Podia ter uma vida tranquila, mas acabou se tornando obcecado por acertar contas do passado. Será que a gente conhece ou já viveu isso em algum momento? Quando cedemos ao estado do eu destrutivo, nós nos tornamos emocionalmente desequilibrados, impulsivos e voláteis. Um eu destrutivo pode se manifestar como perfeccionismo, ambição excessiva e crueldade, ou vício em prazer, hábitos desagradáveis ou trabalho. A partir destes estados, encaramos os outros como competidores ou inimigos. Dominá-los ou mostrar nosso poder se torna mais importante do que nosso próprio crescimento e bem-estar. Transformamos amigos e famílias em adversários. Acabamos nos tornando duros e insensíveis e encontramos poucas pessoas que podemos chamar de nossas. Isso nos faz formar relacionamentos doentios. A motivação do eu destrutivo é o hábito viciante de comparar nossas vidas reais com o que achamos que deveria ter sido. Mas não apenas comparamos, também culpamos o outro por nossa realidade irritante. E a vida se torna uma guerra. O eu inerte. Chamamos a terceira manifestação da nossa batalha interna de o eu inerte. Por toda a vida, Beth se comparou com as irmãs, sempre se considerando inferior. Ela não era tão bonita quanto as outras, e uma dificuldade de aprendizado fez com que não conseguisse alcançar o mesmo sucesso profissional que desfrutavam. Para piorar ainda mais a situação, seus pais a acusavam de ser preguiçosa, o que servia apenas para piorar a sua guerra interior. Assim, Beth entrou em um ciclo vicioso. Ela comia em excesso, não fazia exercícios nem trabalhava e perdeu a pouca confiança que já tivera um dia. O pouco dinheiro que conseguia juntar era gasto em investimentos imprudentes. Ela sonhava com a vida que sabia merecer, mas que parecia extremamente fora de seu alcance. As características predominantes do eu inerte são indiferença, irresponsabilidade, preguiça e procrastinação. Nós perdemos nossa proatividade e motivação. A única atividade que desejamos fazer é sonhar. O que causa a experiência do eu inerte? Mais uma vez, é o hábito de se comparar aos outros. Porém, enquanto eu encolhido luta com isso e passa a vida em uma corrida infinita, o eu inerte desiste sem nem mesmo tentar.
nós abrimos mão da esperança de que algo bom aconteça. Se por algum acaso temos comportamentos parecidos com o dessas histórias, talvez fiquemos tentados a associá-los imediatamente a hábitos ruins ou características pessoais que precisam ser consertadas. Na tentativa de nos livrarmos do eu encolhido, podemos começar a praticar esportes radicais. Presumimos que a solução para a baixa autoestima seja transmitir para o mundo uma imagem gloriosa, mas inconscientemente, isso só aumenta a nossa divisão interior. Com o objetivo de transpor o eu destrutivo, tentamos refinar nosso comportamento, nossa educação ou nosso discurso. Tentamos nos controlar e nos acalmar, porém acabamos trocando um vício por outro. E, finalmente, para nos libertarmos do estado de inércia, fazemos esforços desesperados para nos arrastar até a academia, desintoxicar nossos corpos ou até limpar os nossos fígados, sem jamais lidar com a nossa consciência. Essas soluções são duradouras? Como podemos nos transformar de verdade sem nos atentarmos à verdade de que são apenas sintomas de uma guerra interna mais profunda? Então, vamos fazer novamente aí uma reflexão. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma pausa, respirar profundamente. Respire bem profundo e lentamente. Observe os momentos em que você não gostou, se incomodou ou odiou a si mesmo. Em que eu, a sua batalha interior se transformou? De uma forma bem passiva. Observe o impacto desses eus na sua vida. Será que foi mais o eu inerte? O eu destrutivo? Ou o eu encolhido? Somente observe. Pode respirar profundamente, abrir os seus olhos e anotar no seu caderno o que mais impactou, qual foi dos 3 eus em guerra que mais impactou na sua vida.
Se veio alguma lembrança. Vamos voltar. E agora nós vamos fazer o nosso compartilhar da Diksha. Para então depois abrirmos para compartilhar. A Diksha é uma bênção. Ela entra pelo topo da nossa cabeça. Ela permeia todo o nosso corpo, se instala em nosso coração, trazendo o despertar da consciência, trazendo o não sofrimento. Nós vamos cantar o mantra do Ekam. Então, Hansa Soham Ekam. Esse mantra, ele significa: eu sou você, você sou eu, somos um. Quem for Diksha Giver, quiser compartilhar a Diksha comigo aqui nesse grupo, pode compartilhar comigo. E quem não for, apenas se abra para receber esta bênção. Então, mantenha os olhos fechados e se abra para receber. Iniciando a Diksha.
Vamos convidar todo o nosso círculo de almas e colocar no centro desta roda para receber também essas bênçãos. Para Cláudia Paoli, para Mônica Caldas, para Simone Gama, seus pais, para Antônio Virgínio Maria, enviando Diksha para todos os hospitais, para todas as pessoas ou que estejam doentes em suas casas. Enviando Diksha para todo o nosso planeta Terra. Encerrando a Diksha, mantenha os olhos fechados. Vamos integrar toda essa bênção recebida. Vamos sentir ela permeando todo o nosso corpo, nos preenchendo daquilo que nós mais precisamos. Mangalam
respirando profundamente. E por último, vamos abrir os nossos olhos. E agora chegou o nosso momento de compartilhar. Estou encerrando aqui a nossa gravação para abrir para compartilhar.